Oi, eu sou Samara do canal Voluntária na Inglaterra e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o meu processo de aplicação até o meu processo de aceitação para poder se tornar uma voluntária aqui no Reino Unido. Também um pouco sobre as etapas que eu precisei fazer para poder tirar meu visto Tier 5, que é um visto legal para você ser um voluntário aqui no Reino Unido. Então, como eu disse já no meu vídeo de apresentação, eu busquei sobre intercâmbio voluntário em diversos meios, né, sociais, na internet. Então, eu pesquisei no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Google. E, infelizmente, até hoje existem pouquíssimos conteúdos falando sobre o intercâmbio voluntário. Então, certo dia lá, pesquisando no YouTube, eu me deparei com um vídeo falando de um processo de uma pessoa que já está há 5 anos trabalhando como voluntário em uma comunidade de pessoas com deficiência intelectual. E daí entrei em contato com ela para saber mais a respeito. A pessoa prontamente foi super gentil, me passou mais detalhes sobre, pediu para pesquisar mais. Então, eu acabei encontrando o lugar que hoje eu sou voluntária. Então, além desse lugar, né, eu pesquisei mais em outros sites, em outras coisas, e daí eu descobri que no site do governo daqui do Reino Unido, eles disponibilizam uma lista gigantesca com diversas instituições que são cadastradas no site do governo e que você pode sim fazer um intercâmbio voluntário de forma legal e ficar aqui por até 12 meses. Tipo, é um tempo perfeito, assim, principalmente se você já tem um pouco de inglês básico e você deseja alavancar um pouco mais o seu inglês. Eu acredito que seja o tempo ideal para você ter um pouco de domínio, de conversação e de entendimento do inglês britânico. Então, agora que eu já falei sobre como você conseguir uma lista de comunidades que você pode voluntariar por 12 meses, agora eu vou falar um pouco como foi a minha aprovação no processo. Então, primeiro eu entrei em contato com a comunidade, eu mandei um e-mail para eles me apresentando, falando quem eu era, no que eu era formada, né, ou se eu terminei a escola ou não, enfim. Falei para eles um pouco da minha experiência profissional, de onde eu trabalhava, com que eu trabalhava. Falei para eles também sobre a minha motivação, o porquê eu gostaria de voluntariar na instituição deles e o que os valores deles tinham a ver com os meus valores. Então, no final também eu falei um pouco sobre o meu nível de inglês, falei que ele é um pouco limitado, mas que eu estava disposta a focar mais no inglês para poder me desenvolver até chegar na comunidade, pra gente não ter tantos desafios assim. E daí eu agradeci a oportunidade por eles estarem lendo meu e-mail, etc. E pronto, enviei. Aí eu confiei, né? Aí nesse processo todo demorou alguns poucos meses, uns 3, 4 meses. Então eu mandei minhas inscrições para diversas comunidades, porque a maioria não estava aceitando brasileiro devido à pandemia, né? E o caos que o Brasil se encontra. Mas até que eu encontrei uma aqui na Inglaterra que, digamos assim, que pré-aprovou a minha inscrição, me encaminhou um formulário com diversos pedidos, assim, né, para poder responder algumas perguntas. E daí, eles pediram indicação de 3 pessoas que já trabalharam comigo e podiam falar sobre mim. Então, podia ser pessoas que, sei lá, já trabalharam diretamente com você, né, no caso de uma empresa, ou foi seu professor, ou trabalharam com você em escola ou em projetos sociais, enfim, alguma pessoa que não pode ser pais, os pais ou amigos próximos e que podem falar sobre você. Então, no caso, eu peguei a indicação de 4 pessoas no caso, porque algumas demoraram um pouco mais e eu tinha um pouco de urgência, então daí eu já troquei as pessoas, né? E depois dessa indicação, a comunidade que eu tinha sido pré-aprovada marcou uma entrevista comigo em inglês. Então, pensa no nervosismo, uma pessoa que nunca fez entrevista em inglês, tendo que ter essa conversa. Enfim, daí eu treinei, né, algumas possíveis perguntas referente ao setor que a minha comunidade trabalha. E daí a gente marcou a entrevista. Fiz a entrevista, deu tudo certo, foi assim, houve muito nervosismo,
E daí, assim que a gente finalizou a conversa, eu mandei um e-mail agradecendo, perguntando quais eram os próximos passos e se a pessoa já tinha algum feedback para me passar. E acho que no mesmo dia ou no outro dia bem cedo, a pessoa já falou que eu havia sido aprovada e mandou uma lista de documentos para eu dar início no meu pedido de visto. Porque para você iniciar um visto, no caso do Tier 5, você precisa ter um patrocinador, que é, no caso, a instituição que vai registrar os seus dados, como o número de passaporte, informações residenciais, número de contato, no site do governo. E com isso eles geram um código para você se identificar, né, no caso. E foi isso. Então eu dei início no meu processo de visto. Então, agora eu vou falar um pouco sobre como funcionou a minha aplicação do visto Tier 5. Eu acessei o site do governo primeiro, preenchi 1 milhão de informações, que ele pede informações sobre você, sobre os seus pais, e depois, em certo momento, ele te direciona para o site de um parceiro, chamado VFS. E daí lá você faz primeiro o pagamento da taxa do seguro-saúde, que é obrigatório. O pagamento ele só é feito com cartão, que daí você precisa habilitar pagamentos internacionais. Então, quando foi a minha vez de fazer o pagamento, a gente teve uma boa dor de cabeça, porque nenhum cartão dava certo, mesmo se habilitasse internacionalmente. E daí a gente conseguiu fazer não é um esquema, sabe? Não é uma coisa errada, mas a gente teve uma ideia super brilhante para conseguir efetuar o pagamento, que deu super certo. E daí a gente pagou e o site nos direcionou novamente para o site do governo de UK. E lá a gente completou as nossas informações, o nosso cadastro e efetuou o pagamento do visto, que é mais barato do que o do seguro-saúde. Então, depois de todo o pagamento realizado, todos os documentos e informações preenchidas, o site ele te direciona novamente para esse parceiro, que é a VFS, para você anexar alguns documentos obrigatórios de forma online. Você tem algumas opções, ou levar no dia os documentos, pagar uma taxa, que, né, para mim, sem chance nenhuma, e daí eles fazem todo o trabalho para você, ou você pode realmente digitalizar na sua casa os documentos e anexar sozinho, que foi o que eu fiz. Aí depois que você faz todo esse processo, você agenda uma data para você ir no centro da VFS para você tirar sua foto e colher as suas digitais. No caso, em São Paulo, quase nunca tem data disponível, então eu precisei ir em outro estado. E daí eu fui lá, levei os documentos, tirei a foto, colhi as digitais e paguei para eles um pouquinho para é uma taxa que eles cobram se você quiser que eles mandem o seu passaporte direto para sua casa via correios. Então, no caso, eu preferi fazer isso, pagar para eles fazerem isso para mim, do que ter que voltar lá em outro estado para poder buscar somente um passaporte. O prazo que eles dão para o retorno é de 15 dias, mas eles não falam se são dias úteis ou dias corridos. No caso, a gente começou a contar como se fosse dias úteis e ultrapassou o limite. Então, chegou por volta de uns 20 dias, se eu não me engano. E aí, quando a gente recebeu, né, o passaporte, aí a gente abriu, na terceira folha vinculada o visto aprovado. Então, é somente isso. É uma etapa super simples, só que você precisa ter muita atenção na hora de preencher ou anexar documentos, porque qualquer coisinha errada, seu visto pode ser negado. E agora, visto aprovado, tudo certo, o que fazer? No meu caso, o próximo passo foi pedir demissão da empresa em que eu trabalhava. Então, foi uma etapa um pouco complicada até, porque eu tinha acabado de ser promovida recentemente, fazia uns 2 meses só, e era algo que eu também queria muito, só que infelizmente, né, coincidiu de eu ser aprovada também nesse intercâmbio justo no mesmo momento, digamos assim. Então, entre uma oportunidade de continuar na empresa que eu estava há 5 anos, ou viajar para um país novo, com culturas diferentes e aprender o inglês, eu preferi fazer o meu intercâmbio. Foi um pouco complicado, mas acredito que tenha sido a melhor decisão que eu tomei no momento. Então, pedi demissão, entreguei os materiais da empresa que estava comigo, que no caso era meu notebook, o carregador.
fiz todo o exame demissional, fiz todo o processo burocrático mesmo e ok. Então agora, passaporte, ok, visto aprovado, pedido de demissão, ok. Então agora o próximo passo é regularizar, nossa, a minha dicção. Então o próximo passo é regularizar todas as pendências que você tem onde você mora. Então, pelo amor de Deus, pague todas as suas dívidas, alinhe todos os processos, compre remédio, faça um check-up geral no médico. Enfim, faça tudo porque, né, com certeza as coisas são bem mais baratas onde a gente mora. Após todas as pendências, né, regularizadas, agora chegou o momento de comprar a passagem. Então, vocês podem pesquisar no Google Flights lá o destino que você quer sair, o destino que você quer chegar, e daí eles vão te mostrar as melhores promoções. Você pode também ativar as notificações, que daí toda vez que o preço cair ou subir, eles vão te notificando. Então, após a passagem comprada também, no meu caso, a minha comunidade precisou reservar o hotel com os dados da minha passagem. Então, aqui, pelo menos na Inglaterra, o hotel para quarentena é obrigatório. Você não consegue realmente passar através das fronteiras, né? Sei lá. Fronteiras? Você não consegue passar pela imigração. Na verdade, você não consegue passar nem em São Paulo se o seu hotel de quarentena não tiver reservado. Então, além do hotel reservado também, vocês precisam entrar no site do governo e preencher um formulário de localização de passageiro nas, pelo menos, últimas 48 horas. No meu caso, a gente teve, né, alguns perrengues que eu vou contar no próximo vídeo. Mas no final deu tudo certo. Então, essas são as etapas para você conseguir viajar tranquilamente. Então é isso, espero que vocês tenham entendido sobre quais foram os passos necessários desde a aplicação, né, da nossa vontade de ser um voluntário aqui no Reino Unido, a aprovação, a aplicação do visto, compra de passagens. E daí, se você acha que faltou alguma informação, você pode comentar aqui embaixo nos comentários que eu respondo assim que possível, tá bom? Obrigada, e para poder saber mais sobre o nosso processo aqui na Europa, pode continuar me seguindo, que eu postarei vídeo toda semana.